Olá, meu nome é Júlia, eu faço graduação em Engenharia Eletrônica e vou falar sobre meu trabalho projetando um controlador de temperatura de catéter durante simulação 3D da ablação cardíaca por radiofrequência. Primeiramente, falar um pouco sobre a ablação. Existe uma arritmia relacionada com muitas complicações cardíacas, que é a fibrilação atrial. O método mais efetivo para tratar essa arritmia é por meio da ablação cardíaca por radiofrequência. Esse é um procedimento minimamente invasivo, que utiliza um catéter inserido no átrio esquerdo, por onde passa corrente elétrica de radiofrequência, produzindo calor suficiente para necrosar as células do local que promove a arritmia. Porém, por conta da condução térmica, o procedimento pode gerar lesões térmicas e prejudicar a parede do esôfago, causando complicações para o paciente. No projeto, as interações térmicas e elétricas foram simuladas em 3D a partir do software Console, levando em consideração 3 camadas de tecido, como pode ser visto na imagem, o sangue na câmara cardíaca, o eletrodo de ablação e o cabo do catéter. Com isso, foi possível obter essa variação de temperatura do modelo com uma tensão fixa de 20 volts por 120 segundos, determinando assim a resposta ao degrau. Foi encontrada aqui uma amostra por segundo. O controlador estudado é do tipo proporcional e integral, o qual é descrito por essa equação no domínio do tempo. É um tipo de compensador aplicado em cascata, como pode ser observado no diagrama. Sua implementação consiste em alimentar o erro mais a integral do erro adiante ao sistema. O objetivo do controlador é manter a temperatura final estável, controlando a tensão aplicada no eletrodo. A partir da resposta ao degrau encontrada pela simulação 3D e utilizando os métodos dos mínimos quadrados recursivos visto no diagrama, podemos encontrar a função de transferência referente ao sistema do controlador nesta forma. A implementação do algoritmo estimador de parâmetros deve ter o modelo de sistema sendo atualizado a cada período de amostragem, quando as novas medidas estão disponíveis. Nesse caso, temos um mecanismo de adaptação corrigindo as medidas no sistema. O algoritmo para se utilizar o método dos mínimos quadrados recursivos foi feito no software MATLAB. Primeiramente, as condições iniciais foram configuradas, o número de iterações, que seria o tempo de amostragem dos dados, o fator de esquecimento e a matriz de covariância. Então, utilizando y como a saída, que é a temperatura, u como a entrada, que é a tensão, e t como o número de iterações, que também é o tempo em segundo, por termos uma amostra por segundo, é feito um laço para as 5 primeiras iterações para preencher os vetores e matrizes de estimativas iniciais, como temos 5 parâmetros para estimar. Após isso, as equações a seguir que definem o método foram utilizadas nas próximas iterações, onde φ é o vetor regressor de medidas, que relaciona a entrada com a saída, k é o ganho do estimador, θ é o vetor de parâmetros a serem encontrados e p é a matriz de covariância. A partir do vetor de parâmetros foram obtidos os seguintes resultados para cada um deles. Aqui podemos ver os resultados obtidos no vetor de parâmetros e aqui eles já estão inseridos na função estimada. Também podemos observar a função dessa outra forma para facilitar a análise de raízes e do ganho. A partir disso, foi encontrado também o seguinte diagrama de polos e zeros da função. Observando o diagrama, pode-se perceber que há 2 polos e 2 zeros, todos em cima do eixo real. Aqui temos um polo em 182, aqui temos um polo em 3,15, aqui temos um zero em 0 e aqui temos um zero em -1. Pelos valores observados, os 2 polos estão no semiplano direito do plano S, o que configura a função como instável. Assim, o método estudado não obteve um resultado satisfatório e estamos continuando os estudos para se obter o controlador desejado. Obrigada pela atenção.